lá. Hoje a gente tem aqui um material bem legal para analisar. São artigos do Toda Matéria, Brasil Escola, Mundo Educação. Tem coisa da Wikipédia, umas notas do IFS e até um mapa mental do Pinterest. Tudo sobre propriedades periódicas. É um tema fascinante, né? Como as coisas se repetem, ou melhor, variam de forma previsível na tabela periódica. Exato. A nossa ideia aqui é destrinchar isso. Entender por que o tamanho do átomo, ou sei lá, a capacidade dele de atrair elétrons, muda daquele jeito específico na tabela. Certo. E entender por que alguns elementos reagem de um jeito e outros de outro. Isso. Ok, então. Vamos começar. As fontes que a gente viu, elas separam bem, né? Tem propriedades que não são periódicas, as aperiódicas. Tipo, a massa atômica. Ela só aumenta com o número atômico, não tem um ciclo de sobe e desce. Ou o calor específico também. Verdade. Mas o foco mesmo, o que interessa mais pra gente hoje, são as periódicas. Exatamente. Aquelas que têm tendências claras, que aumentam ou diminuem em certos sentidos na tabela. E o legal é que muitas delas estão ligadas, uma influencia a outra. Boa. Como peças de um quebra-cabeça, você disse antes. Qual seria a peça central, assim? Por onde a gente começa? O tamanho, talvez? O raio atômico? É um ótimo ponto de partida. O raio atômico. As fontes definem como metade da distância entre os núcleos de átomos vizinhos, né? Isso. E a tendência geral é, ele aumenta conforme a gente desce nos grupos. Porque tem mais camadas de elétron, certo? Fica mais gordinho. Exatamente. E também aumenta da direita para a esquerda, dentro de um mesmo período. Ah, essa parte. Por que mesmo? É por causa da carga nuclear efetiva. Pensa assim, no mesmo período, o número de camadas é o mesmo, mas o número de prótons no núcleo aumenta para a direita. Então puxa mais os elétrons para perto. Isso. A atração fica mais forte. Por isso, para a direita, o átomo é menor. Para a esquerda, essa atração efetiva é menor, então ele fica maior. Os gigantes estão lá embaixo e à esquerda, o frâncio, o césio. Entendi. Faz sentido. E como esse tamanho se relaciona com a energia para tirar um elétron, a energia de ionização? A conexão é direta. Se o átomo é menor, o elétron da última camada está mais perto do núcleo. E mais atraído, mais presa. Exato, mais agarrado. Precisa de mais energia para arrancar ele dali. Por isso, a energia de ionização faz o caminho inverso do raio. Ela aumenta para cima e para a direita. Legal a lógica, ok. E tem o contrário, né? Não tirar, mas ganhar um elétron, a afinidade eletrônica. O eletroafinidade, isso. É a energia que é liberada, geralmente quando um átomo neutro isolado, no estado gasoso, captura um elétron. E os materiais citam o cloro, né? Que libera bastante energia, uns 349 kJ por mol. A tendência dela é parecida com a da ionização. Geralmente sim. Também cresce para cima e para a direita. Átomos menores com forte atração nuclear tendem a se estabilizar mais quando ganham um elétron, liberando mais energia. Entendi. Mas tem uma exceção importante aí, que são os gases nobres. Eles já estão estáveis, então a afinidade eletrônica deles é baixíssima, quase nula ou até positiva. Quer dizer, precisa fornecer energia. Ah, claro, os gases nobres sempre ali, na deles. Certo. E agora uma que parece fundamental para a química em si, para as ligações, a eletronegatividade. Sem dúvida. Essa é crucial. O conceito do Linus Pauling, né? Ela mede a força com que um átomo atrai os elétrons numa ligação química. Ah, então não é o átomo sozinho. É ele interagindo com outro. Exatamente. Essa é a diferença-chave para a afinidade eletrônica. É a briga pelo par de elétrons compartilhado na ligação. E a lógica é parecida. Átomo pequeno, com alta carga nuclear efetiva... puxa os elétrons da ligação com mais força. Isso. Por isso o flúor F, lá no canto superior direito, é o elemento mais eletronegativo de todos. Faz sentido. Então, se o flúor é o que mais puxa, qual é o que mais deixa levar? O que mais tende a perder elétrons? Boa. Esse é o oposto, a eletropositividade, também chamada de caráter metálico. Ah, por isso os metais tendem a formar cátions, a perder elétrons. Exatamente. É a tendência de ceder elétrons. E, claro, a tendência dela na tabela é o inverso da eletronegatividade. Ela aumenta para baixo e para a esquerda.
junto com o raio atômico. Perfeito. Acompanhe o raio. E o campeão de eletropositividade é o frâncio, Fr. De novo ele lá no cantinho inferior esquerdo. Que legal ver como tudo se amarra. O tamanho influencia a energia para tirar, a energia liberada ao ganhar, a força na ligação, a tendência a doar, tudo segue uma lógica. Pois é. E as fontes ainda mencionam rapidinho outras propriedades importantes, né? Tipo a densidade. Sim, vi isso. Aumenta para o centro e para baixo na tabela. Ósmio e irídio como os mais densos. Isso. E os pontos de fusão e ebulição. Esses têm um padrão um pouco mais complexo. Não é uma seta única, tão simples, mas geralmente são mais altos ali nos elementos do meio da tabela. O tungstênio, W, é o exemplo clássico, com ponto de fusão altíssimo. Interessante. Então, resumindo essa nossa análise, deu para ver que a tabela periódica é muito mais que uma lista, né? Tem uma organização, uma lógica interna forte baseada na estrutura dos átomos. Com certeza. E o raio atômico parece mesmo ser um ponto de partida fundamental para entender as outras propriedades principais. Ionização, afinidade, eletronegatividade. Exatamente. O tamanho e a carga nuclear efetiva ditam muito do comportamento. Muito bom. E para a gente não parar de pensar nisso, fica uma questão, né? A gente falou do raio do átomo neutro. Mas e quando ele forma um íon? Um átomo que perde elétrons vira um cátion. Ele fica maior ou menor que o átomo neutro original? Boa pergunta. Imagino que menor, se perdeu o elétron. E o que ganha elétrons? O ânion. Fica maior ou menor? Maior, talvez, mais elétrons se repelindo. Pois é. Isso leva a gente para um conceito de raio iônico. É um próximo passo bem interessante para continuar explorando essas tendências. Com certeza. Fica aí a dica para quem quiser aprofundar. Excelente.